Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e estamos de volta dessa vez para falar sobre Wesley Vissers, Josemar e o Dino Francis, que já tá sentindo o drama que talvez ele não vai conseguir fazer a sua tramóia no Mr. Olympia e já pode estar pedindo arrego da Classic Physique. Começando então falando sobre o Cepacol, né, como ficou conhecido aqui no Brasil, o Ramon Dino mostrou as suas costas e, cara, isso tá movimentando a cena. O Sibum mostrou um pouco do seu físico ontem e hoje nós tivemos o Wesley Vissers e o Josemar mostrando as suas costas, começando aqui pelo Wesley Vissers, que mostrou suas costas aqui com esse filtro preto e branco, aqui aparentemente numa boa luz, né, trouxe bastante detalhes. E qual é a questão do Wesley Vissers? Que ele tem uma boa dorsal, todos nós sabemos. Ele tem uma cintura escapular muito larga, é um cara que expande muito por conta da sua estrutura, tem massa muscular, então quanto às costas dele, realmente é um grande ponto forte. A questão do Wesley Vissers é todo o resto do seu conjunto, que é as suas pernas, que infelizmente não acompanham o tronco, isso meio que quebra um pouco a fluidez, e a sua cintura, que aqui de costas fica tranquilo, só que de frente é algo que desbalanceia. Eu fiz uma comparação mostrando as costas do Wesley Vissers e do Ramon Dino. Aqui a luz do Wesley favorece um pouco, né? Traz um pouco mais de profundidade. A luz está fazendo sombra nos lugares certos, mas realmente o Wesley Vissers tem uma boa dorsal, né? A questão é que o físico do Ramon Dino flui melhor, principalmente quando eles mostram as pernas, a gente vê que o físico deles o físico do Ramon flui melhor. O Wesley Vissers, ele tem uma expansão maior, mas quando a gente vê o todo, o Ramon, ele tem uma fluidez melhor no seu físico, né? A gente sabe que de dorsais ele tem uma ótima costas, né? Seja fazendo duplo bíceps, seja expansão, quando ele mostra às vezes em algumas atualizações, acaba realmente sendo desfavorecido por conta da sua parte inferior, enquanto o Ramon tem um físico mais completo, sem grandes defeitos. O que o Ramon tem são pontos em que a gente espera melhoria, como as costas, que de fato nem de forma alguma é um ponto fraco. É um ponto em que quando coloca ao lado de caras como o Sibum, que tem ótimas dorsais, acaba perdendo, né? Para a opinião de algumas pessoas, mas não é que ele tem costas ruins, é que ele pode melhorar e a gente espera que ele melhore, mas de fato não é costas ruim. Quem também mostrou as suas costas foi o Josemar, um cara que migrou da Open, fez um burburinho nessa temporada, porque migrou e já migrou venceu 2 Pro Shows nessa temporada, o que é algo impressionante, não é feito para muitas pessoas. Eu acho que essa luz não ficou tão boa, ficou muito estourado aqui, fez muitas sombras. Se a gente for ver outras fotos dele, outras imagens, uma foto dele no palco, dá pra ver como que as costas dele são poderosas. Mas o grande ponto forte do Josemar, e o que faz as costas dele ficarem tão poderosas, além de toda a espessura, o volume, o detalhamento, é o condicionamento. Essas costas, sem o nível de condicionamento que ele apresenta, não seria tão impressionante como elas são. Não que seriam costas ruins, né? Não sou louco de falar isso, mas esse nível de condicionamento, olha como o glúteo dele fatia. Faltam 5 semanas, tá? 4 semanas, na verdade, para o Mr. Olympia. Olha como o seu posterior tá marcando, fatiando. Olha como o seu glúteo aqui fibra muito, tem muitas divisões, né, muitos cortes, é algo muito impressionante. E aqui nas suas costas, tá aqui, todo o detalhamento, né, todos os detalhes, o redondo menor, maior, romboide, latíssimo, a expansão dele que sai muito para os lados, é algo muito impressionante. E eu também fiz uma comparação
dos dois atletas lado a lado. Aqui, como eu citei, eu não achei que essa luz valorizou tanto, né, o físico do Josemar. Eu achei que ficou uma luz muito estourada, fez muitas sombras, não dá para ver tanto quanto o Ramon, né? Então, mas o que a gente consegue ver aqui é que tem os detalhes, tem tudo aqui. Eu achei que não ficou muito distante um do outro. Por que eu digo isso? Porque o Josemar, ele vem sendo apontado como um dos caras que possuem uma das melhores costas da categoria. Para muitas pessoas, ele tem a melhor dorsal da Classic Physique. E quando a gente coloca o Ramon aqui lado a lado, a gente vê que não ficou disparelho. Óbvio que são ângulos completamente diferentes, luzes completamente diferentes. Aqui a posição que eu fiz, essa colagem aqui, pode ser que não faça jus à realidade. Eu não sei como que eles vão ficar lado a lado, mas eu achei que ficou muito parelho. Quando a gente pensa de cabeça, aí a gente lembra, pensa no Josemar como uma das melhores costas da categoria, a gente lembra do Ramon. Se a gente faz esse exercício de comparação mentalmente, eu aposto que a maioria de vocês imaginaria o Josemar com uma vantagem nessa pose. Mas a grande diferença, que ao meu ver, é o nível de densidade muscular que o Josemar apresenta. O Ramon tem um certo nível de maturidade, mas comparado ao Josemar, o atleta espanhol, ele tem muito mais maturidade muscular. Tanto que esse nível de detalhamento de cortes é condicionamento, mas também fruto ali de uma musculatura muito densa. Então, eu achei interessante essa comparação, elucidou muito o que a gente pode ver no Mr. Olympia. Ele tem sido apontado para ficar ali com a quinta colocação, quinta, sexta. Então é um atleta que não tem uma estética tão agradável, pelo menos na minha opinião, né? Ele não é um cara tão estético. Realmente ele traz a densidade, dorsais muito poderosos, um condicionamento muito afiado, e isso vai fazer com que ele ganhe boas colocações. É que a categoria tá com um nível muito alto, isso é um fato. Todos os atletas que vêm mostrando as suas dorsais, né? O Wesley, o Ramon, o Josemar, o Sibum, que não mostrou, mas a gente sabe que ele possui uma ótima dorsal, é um nível muito alto, né? A gente sabe que dentro do top 5, provavelmente as costas mais fracas é o do Urs, mas ele acaba em alguns momentos, em alguns confrontos, tendo vantagem muito por conta da fluidez, do conjunto. É a mesma vantagem que o Ramon possui quando comparados a caras como o Josemar e o Wesley Vissers, que tem físico muito agressivo, tem ótimo volume, em alguns momentos aparenta até ter mais densidade muscular do que ele, mas quando a gente olha o conjunto todo, o físico dele flui muito melhor, né, o do Ramon. Em caras como o Wesley Vissers tem aquele físico impressionante, principalmente a parte superior do Cepacol, mas quando a gente vê tudo, não é aquele físico que você tem um certo estranhamento, não é tão bonito quanto o do Ramon. Aqui é só a minha opinião, aquela que não vale de nada, e vocês podem comentar. Vamos falar agora sobre o Dino francês, né? O Stefano Matala. Eu tinha feito um vídeo recente e falei sobre a polêmica da pesagem, trouxe a opinião do Tamer Alguinde, falando, ele mostrou um caso onde ele tem, na Áustria, se eu não me engano, ele tentou usar ali um joguinho ali, ficou pulando na hora da pesagem. A gente viu ele em outros momentos, meio que de forma tão meio duvidosa, né, conseguindo bater o seu peso. A gente sabe que no Mr. Olympia, lá é tudo mais rigoroso. O controle e a forma com que eles fazem as coisas, organizam as coisas, eles precisam que não haja dúvida em nada, para manter a integridade, né, e a moral da competição. Então a gente sabe que o nível lá é muito mais alto de controle, de verificação. Eles provavelmente não deixariam o Stefani sequer passar a impressão de que trapaceou na pesagem. Hoje em dia, com câmeras por todo lado, se vazasse algo nesse sentido, por mais que o Stefani não conseguiu trapacear, mas aparentasse que conseguiu, seria algo muito ruim para a imagem da competição. Então ele sabe que não vão deixar ele fazer qualquer tipo de trapaça, vão ficar de olho, e a gente sabe que vão existir muitas pessoas que vão ficar de olho, né? Provavelmente o Pacho vai estar por lá, e a gente sabe que o Varsholok não deixa nada passar. E com esse contexto em mente, ontem, né, aqui, ó, como vocês podem ver nos stories, faz 22 horas
que ele já começou a dar sinais de que pode pensar em migrar para Open. Eu não sei, provavelmente ele deve tentar ainda ir para esse Mr. Olympia. Não sabemos se ele vai bater o peso. Acredito, sendo sincero, eu acho que se ele achar que não vai conseguir, que vai precisar de uma trapaça, algo nesse sentido, eu acho que ele não vai, né? Eu não sei, ele teria que ser muito cara de pau para tentar trapacear no Mr. Olympia, muito sem noção. Mas até aí, né, o que mais tem de sem noção no mundo e no fisiculturismo, né, não tá escrito. E aí ele colocou aqui nos seus stories, 105 quilos, colocou, imagina esse físico com 5 quilos a mais no palco. E cara, realmente imagine esse físico com esse nível de arredondamento competindo na Open. Olha, o estriamento no peito, tem muita fibra. É um cara que, sendo sincero, em um off-season que ele fizesse pensando na Open, ele já poderia ali facilmente conseguir ser competitivos em algumas competições. Não digo que ele venceria um Iron de Ohio, mas existem alguns shows que com esse físico, com um pouco mais de volume, ele já seria muito competitivo. Então eu acredito que seria sim uma mudança muito importante, e o limite da categoria já vem mostrando a ele há muito tempo que a Classic Physique não é para ele. Eu já vi algumas pessoas comentando a respeito dele mudar para a 212, mas ele não tem altura para a 212, tá, pessoal? Não que existe uma regra a respeito de altura na 212, mas lá você tem que bater 96 quilos e o limite é mais baixo do que ele tem na Classic. Lá os caras têm para baixo de 1,70 e o Stefani Matala tem bem mais do que isso, né? Essas informações não eram tão elucidadas há um tempo atrás, mas ele mesmo postou falando que o pessoal parar de falar que ele deveria migrar para a 212, porque ele é muito alto, que ele não conseguiria também bater o peso da 212. Sendo assim, a Open é de fato a melhor opção para ele. E aí aqui ele colocou aqui, ó, Classic ou Open, né? E marcou o preparador dele, que é o Patrick Tuor. Esse físico aqui, com todo esse potencial, cara, é uma pena ele tá ali se esforçando para bater o peso da Classic Physique. E a verdade é que a categoria Classic tem um hype absurdo, tem um holofote absurdo, e é um físico que, se você estiver dentro da margem, se você consegue bater peso, é muito mais sustentável para sua saúde e para sua imagem. É muito mais vendável você ser um atleta Classic do que um atleta Open. Mas e acaba sendo um dos efeitos colaterais a Classic, que alguns grandes potenciais que poderiam estar migrando para a Open acabam ficando na Classic. Caras como o Rafael Brandão, que se não tivessem tão convictos de onde eles querem chegar, provavelmente iriam para a Classic, teriam ficado na Classic, assim como o Regan Grimes tentou fazer isso, tentou migrar para a Classic ali no início, 2016, 2017, quando ele tentou fazer isso, e acabou não dando certo, não conseguiu chegar onde ele queria, onde ele esperava, nem sequer competiu na Classic Physique. Outro exemplo foi o Florian, que era um super prospecto da Open, olhou o hype da Classic Physique, tentou migrar, tentou competir 2 vezes, fez 2 preparações que não deram certo, ou seja, ele apenas perdeu tempo. A tentativa é muito válida, né? Porque se tivesse dado certo, ele teria provavelmente muito mais alcance midiático sendo um atleta Classic de alto nível do que um Open. Exemplo, o Josemar, que na Open ele era um atleta pequeno, digamos assim, e na Classic Physique ele ficou muito mais compatível e, em questão de hype, em questão de visibilidade, conseguiu muito mais holofote. Então tem todo esse apelo à Classic Physique. Mas, cara, é uma pena que a Classic esteja limitando potenciais como o Stefani de se limitar. E quando a gente vê atletas, por exemplo, como o Gabriel GGP, que abertamente fala que não vai se limitar, assim que tiver no limite da categoria, ele vai migrar para a Open, isso dá esperança de que em algum momento a gente vai ver esses potenciais que estão ali tentando, que estão batendo na porta da Classic, que estão se desgastando para bater o peso, que em algum momento eles possam migrar. Mas o que vocês acharam? Stefani aí com a água batendo na bunda, já sentindo que talvez não consiga competir na Classic Physique, no Mr. Olympia.
tempo, eu não consiga fazer ali as suas tramóias, mas é isso. O que vocês acharam também da pequena atualização do Wesley Vissers e do Josemar? Muito obrigado pela visualização de vocês, peço que você deixe um like, se inscreva, ative as notificações porque isso me ajuda muito. Use aqui também os cupons dos meus patrocinadores,